Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudos a respeito do dízimo. Hoje nós vamos falar sobre o dízimo de Jacó, de Abraão, aliás. Nos próximos estudos nós estaremos falando sobre o dízimo de Jacó, a questão do dízimo na lei. Depois vamos levantar a questão de Malaquias e falar do dízimo no Novo Testamento. Então peço que os irmãos acompanhem aí a série de estudos e espero que esse estudo seja para edificação, né, de cada um dos irmãos que forem assistir esse estudo, amém, irmãos? Vou começar lendo aqui Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 17, que diz assim: E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, irmãos, vamos analisar aqui, né, os princípios e a motivação que levou Abraão a dar o dízimo. Então, em Gênesis 14, né, nós temos 4 reis que fizeram guerra contra uma confederação de 5 reis. A primeira confederação era formada por Anrafel, rei de Sinar, né, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Já a segunda confederação era formada por Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e o rei de Belá ou Zoar. Essa guerra, irmãos, ela mostra reinos vassalos se rebelando contra os seus dominadores. Quedorlaomer liderava a confederação contra os reis rebeldes. De acordo com o texto, né, de acordo com o texto bíblico, a revolta dos vassalos ela foi mal sucedida. E essas cidades que perderam, elas foram saqueadas, né? E dentre as cidades saqueadas estavam Sodoma e Gomorra. Lá em Gênesis 13, né, mostra a separação de Abraão e Ló. Ló preferiu a fértil região de Sodoma, e lá em Gênesis 14 mostra que a escolha de Ló não foi muito boa. Por ocasião da derrota de Sodoma, Ló então ele foi levado cativo. Uma pessoa, entretanto, conseguiu escapar e correu para avisar Abraão o que tinha acontecido. Então Abraão então ele reuniu os 318 homens e perseguiu a confederação dos reis que havia vencido a batalha. Abraão, pela fé, venceu os reis, recuperou todos os bens que foram tomados, os cativos e dentre eles o seu sobrinho Ló. Então, irmãos, Deus estava querendo mostrar aqui, né, tipologias para o tempo do fim. Sodoma, Babilônia e Egito é um contexto onde Deus tira o seu povo. Aconteceu com Ló, né, saindo de Sodoma, aconteceu com Israel saindo do Egito, e isto vai acontecer no final, no tempo do fim. Então por isso que o Senhor diz para a igreja dele: sai dela, povo meu. Então, irmãos, Ló teve de sair da cidade para não ser participante dos flagelos. Abraão ele veio à noite sobre eles e uma batalha entre reis. Há um justo chamado Ló que foi aprisionado e esses reis estão brigando entre si. Similar ao tempo do fim, né? 10 reis que vão se levantar e travar uma batalha contra Deus e contra o povo de Deus. Na vinda de Cristo, o povo vai estar no meio dessa batalha de reis. Então, irmãos, nesse contexto da vitória de Abraão, surge a figura de Melquisedeque. Melquisedeque ele abençoa Abraão, né? Nós vimos lá em Gênesis 14, de 18 a 24, né? Em Gênesis 14, né, diz que Melquisedeque era o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque, então, ele abençoa Abraão dizendo o seguinte, está lá em Gênesis 14, versículo 20, que diz assim, ó: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então Melquisedeque, né, ele trouxe a Abraão pão e vinho.
Isso significa o quê, irmão? Significa que ele proveu o patriarca de uma refeição completa. Abraão, ele reconheceu a superioridade e a legitimidade do sacerdócio de Melquisedeque. E por isso ele deu o dízimo de todo o despojo da guerra. Lá no livro de Hebreus, Melquisedeque ele é identificado como um tipo de Cristo. E isso aponta o quê? Para Cristo sendo rei e sacerdote, antes mesmo do sacerdócio levítico. Então, irmãos, pão e vinho apontam para a nova aliança, corpo e sangue de Cristo. Então, quando Abraão estava voltando da guerra, Melquisedeque trouxe pão e vinho. É como se Abraão tivesse participado da nova aliança antes mesmo dela ter se manifestado. Então, Melquisedeque, rei de justiça e paz, é o sacerdócio de Cristo. E Abraão ele vai dar o dízimo para Melquisedeque para mostrar que o sacerdócio de Melquisedeque era maior do que o de Levi, mostrando também que Abraão é maior do que Levi. Então, irmãos, até aqui nós vemos um homem que compreendeu os cuidados de Deus. Abraão ele reconheceu que a vitória sobre os 4 reis ocorreu devido à intercessão de Melquisedeque. Abraão, mediante um ato de gratidão, e não por força da lei, ele separou o dízimo dos despojos conquistados na guerra e os entregou a Melquisedeque. Sem a intercessão de Melquisedeque, não tinha como Abraão, com 318 homens, vencer os 4 reis. Abraão ele compreendeu que o ministério de Melquisedeque era um ministério de intercessão. Assim, de tudo que Abraão conquistou, separou o dízimo dos despojos. Agora, irmãos, vamos analisar agora o dízimo em relação aos despojos. Quando a gente vai lá para Hebreus 7, versículo 4, diz assim, Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Agora vamos para o livro de Êxodo 12, 35 e 36, que diz assim: Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. Então aqui nessa passagem, os despojos estão associados a uma batalha. O povo está sendo liberto de um cativeiro, cujo libertador foi Moisés. Semelhante ao contexto de Ló, cujo libertador foi Abraão. Então o despojo nessa passagem é o que? Ouro e prata. Agora vamos para Josué 6, 24 e 25, que diz assim, Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Então, irmãos, aqui nesse contexto, Jericó ia ser destruída. Quando vem a 7ª trombeta, o povo grita e Raabe é libertada. Raabe foi tirada no meio dos cananeus, que é uma tipologia do povo de Deus sendo tirado. Então Raabe ela estava morta nos seus delitos e pecados, mas ela foi vivificada. Então aqui também é um contexto de batalha. E houve despojos. A prata e o ouro vão ser consagrados ao Senhor. Quando Abraão salva Ló, os despojos foram consagrados e entregues a Melquisedeque como dízimo. Lá em Hebreus capítulo 7 fala sobre Melquisedeque, que é um protótipo de Cristo, como sumo sacerdote. Nesse contexto nós lemos sobre Abraão. Então essa passagem de Hebreus, bem como Gênesis 14, ela fala de um dízimo que transcende o tempo. O foco principal dessas passagens não é o dízimo, mas para mostrar Jesus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Abraão, quando do retorno da matança dos reis, deu para Melquisedeque o dízimo dos despojos que ele tinha conseguido. Isso não tinha nada a ver com dízimo, conforme é ensinado hoje. Abraão ele deu o dízimo de forma voluntária, ou seja, ninguém disse para ele que ele tinha que dar a 10ª parte dos despojos. Hoje o dízimo é ensinado como algo obrigatório. O dízimo de Abraão não foi algo dado de forma regular.
Ele fez isso só uma vez. Abraão não deu o dízimo resultado do lucro do seu trabalho. Foi algo inesperado que aconteceu na vida de Abraão. Então esses despojos, irmão, dados por Abraão, vão ser consagrados a Deus e vão servir para a edificação da casa de Deus. Vamos ver lá no 1 Reis, capítulo 7, dos versículos 48 a 51, que diz assim: Também fez Salomão todos os objetos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e os espevitadores também de ouro, como também os vasos e os apagadores, e as bacias e as colheres, os perfumadores de ouro finíssimo, e as dobradiças para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata e o ouro, e os objetos pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Então, irmãos, esse templo que Salomão fez, ele usou a prata e o ouro que Davi havia consagrado a Deus. Davi, quando batalhou com as nações ímpias, ele obteve ouro e prata. E esses despojos foram consagrados. Abraão batalhou com nações ímpias e obteve o que? Ouro e prata. No Gênesis, Deus está mostrando que a casa de Deus está sendo coberta de ouro e prata. Então, irmãos, esse tabernáculo então no deserto, quando o povo despojou os egípcios com ouro e prata, nesse tabernáculo, os elementos eram todos feitos de madeira e colocado ouro sobre ela. O ouro de quem? O ouro dos egípcios. Quando Salomão edifica a casa, ele usa o quê? O ouro e a prata que Davi despojou das nações. Então, concluindo, irmãos, esse dízimo dos despojos dado por Abraão a Melquisedeque vão ser consagrados a Deus e vão servir para a edificação da casa de Deus. Amém, irmãos? Então era essa a explicação sobre o dízimo de Abraão. Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso haja alguma dúvida, ou mesmo se os irmãos querem fazer algum comentário a respeito do vídeo, peço que os irmãos aí usem os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você nos ajude, deixando aí um like. Caso você ainda não seja inscrito, peço que você se inscreva no canal. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Aguarde aí as próximas postagens, E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia.